Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para a segunda parte do tema Iluminismo, beleza? Então vamos lá. Aqui para vocês um quadrinho, né, fazendo pequenas comparações mais básicas mesmo, entre o Antigo Regime e o Iluminismo. Período do Antigo Regime, tá aqui para vocês, entre os séculos XV ao XVIII. Lembrando, o século XVIII, ele marca a crise do Antigo Regime. É nesse século, por exemplo, nós temos as revoluções, né? Na França, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. Então, o século XVIII vai marcar a crise do Antigo Regime. De fato, ele cai mesmo, né, em grande parte da Europa no século XIX. Iluminismo, o início, né, é no século XVII, entretanto, ele se expande por todo o continente europeu, por todo o mundo, no século XVIII, depois ele vai século XIX, século XX. Contexto histórico da formação do Antigo Regime. O Antigo Regime ele é criado, ele surge com o que, gente? Com o absolutismo. Quando o rei ele passa a concentrar os poderes. Quando a figura do rei concentra todos os poderes, seja político, econômico ou social, surge o quê? Surge o Antigo Regime. E em outro aspecto desse Antigo Regime é a sua política econômica, denominada de mercantilismo. Lembrando, já vimos isso. Mercantilismo, um conjunto de práticas comerciais que visava o quê? A acumulação de riquezas, aonde o Estado, ou seja, o rei absolutista, interferia diretamente na economia. Beleza? Contexto histórico do surgimento do Iluminismo. Iluminismo, século XVIII, as revoluções burguesas. Tudo bem? Camadas sociais. Quais são as camadas sociais privilegiadas durante o Antigo Regime? Nós temos o clero e a nobreza. E durante o Iluminismo, a burguesia. Lembrando, é a classe burguesa que conduz todo o processo de revoluções durante o século XVIII e XIX. Lembrando, a classe burguesa é ela que vai dar origem ao iluminismo, beleza? Lembrando, iluminismo, movimento intelectual burguês. Principais ideias do antigo regime. Falta de liberdade. Por que falta de liberdade? O rei concentrava todos os poderes. A figura do rei, lembrando, né? Luís XIV, Estado sou eu, ou seja, ele representa todo o Estado. Então, durante o antigo regime, não havia o que, gente? Não havia liberdade. E como não havia liberdade, isso gera o quê? Isso gera desigualdade social. Um exemplo, o clero e a nobreza, eles eram privilegiados, não pagavam impostos. E aí, grande, né, parte da população, como, né, trabalhadores urbanos, rurais e a burguesia, trabalhavam e pagavam impostos. E com seus impostos sustentavam o clero, a nobreza e, obviamente, o rei. Beleza? E durante o iluminismo, né, suas principais ideias. A ideia de liberdade. Que tipo de liberdade? Liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de expressão. São características que nós iremos, né, detalhar mais à frente. E igualdade, né? Que é a igualdade jurídica ou igualdade civil, que é quando todos os cidadãos são iguais perante a lei. Beleza? Então temos aqui alguns aspectos do antigo regime e do iluminismo. Vamos lá, gente. Continuando então as outras características do iluminismo. Principais características do iluminismo. Anticlericalismo. O que é esse anticlericalismo? Eles são contra o clero. Ah, Davi, então todo mundo aqui é ateu? Ninguém acredita em Deus? Não, não é isso. O que é esse anticlericalismo? Eles criticavam a interferência da Igreja Católica na sociedade. Por exemplo, muitas pessoas aceitavam os abusos do rei devido a quê, gente? Devido à teoria do direito divino. Lembrando, o que diz pra gente essa teoria? Que o rei representa Deus na terra. Ou seja, se você é contra o rei, você é contra quem? Você é contra Deus. Então, com essa ideia, com essa ideologia, a igreja conseguiu o que, gente? A igreja conseguia dominar as pessoas, dominava o pensamento das pessoas, as pessoas tinham receio, tinham medo e aceitavam os absurdos do rei, tá? Então, por isso, os iluministas, eles eram anticlericais, ou seja, eram contra a interferência da igreja na sociedade, beleza? Vamos lá, próximo. Defesa dos direitos naturais do homem. Segundo os iluministas, né? Quais são os direitos naturais do homem? Os direitos que todo homem possui. É direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade privada e sim direito à felicidade. Para eles, naquele momento, o que seria essa felicidade, gente? Não é ser comandado, né? Seria um Estado sem opressor, sem um repressor. Ou seja, é um Estado, um país, né, sem um governo absolutista. Direito à propriedade. Que propriedade é essa? É a propriedade privada. Ou seja, aquela terra, aquela carroça, a casa pertence a quem? Pertence a você. Ela é privada, pertence a você e não ao rei. Lembrando que durante o antigo regime, tudo é do rei, tudo pertence a ele. Beleza? Então, direito à propriedade privada. Privado, aquele bem é seu. Beleza?
Vamos lá. Que liberdade é essa? É a liberdade política, onde você pode, o que, gente? Escolher seu próprio governante, por exemplo. Liberdade econômica é quando o Estado não interfere em nada na economia. Liberdade religiosa, onde você tem escolha. Você pode escolher a sua própria fé, a sua própria religião. Naquela época, se o rei fosse católico, todos os súditos deveriam ser católicos. Um exemplo. E direito à vida, que ninguém pode atentar à sua vida. E naquela época, durante o antigo regime, quem era o dono da sua vida? O rei. Ok? Outro direito, direito de resistir à opressão. E aí, gente, naquele momento, para os iluministas, quem oprimiu o povo? O Estado o quê? O Estado absolutista. Então, segundo os iluministas, todo mundo, todas as pessoas têm o direito de resistir à opressão, tá? Defesa da limitação do poder real e da não intervenção, né, do Estado na economia. E aí, como, né, limitar o poder real? Que é um exemplo, a criação do quê? Dos três poderes. Tá aí para vocês, né? A divisão dos poderes, criado por Montesquieu. Daqui a pouco nós iremos ver no próximo vídeo, tá? Na parte 3, os principais, né, pensadores do iluminismo. E aí, gente, vamos lá, vem comigo. Como assim, né, limitar o poder do rei? Dividindo o poder dele em três partes. Eu divido em executivo, legislativo e judiciário. Alguém vai o quê? Legislativo, criar a lei. O outro vai executar a lei, que é o executivo. E o outro vai julgar a lei, que é o judiciário. Então, naquele momento, os iluministas, o que eles vão defender? A limitação do poder do rei. Eles não desejavam, eles não queriam que esse rei fosse o quê, gente? Que ele fosse absolutista. Ou seja, que ele concentrasse todos os poderes. E além disso, também não desejavam que o rei interferisse na economia. Lembrando, quem comandava a economia era o rei. Através do quê, galerinha? Através do mercantilismo. Beleza? Vamos lá. Próxima. Teoria da vontade geral do povo, né? O que significa? Segundo os iluministas, quem deve escolher o governante? É o povo. Então, todo o poder, né, do governante emana de quem, gente? Segundo os iluministas, emana do povo. Então, naquele momento, eles tinham como ideia, como princípio, que é o cidadão, é o povo, que tem que escolher o seu próprio governante. Então, percebam, essa teoria da vontade geral do povo contradiz o que, gente? A teoria do direito divino dos reis. Lembrando, a teoria do direito divino dos reis, o que ela diz pra gente? Que o rei representa Deus na terra. Então, o rei é só rei porque Deus quis. Já essa teoria da vontade geral do povo é diferente. O que diz pra gente? Que quem deve escolher o governante sempre é quem, gente? Sempre é o povo. Beleza? E aí, além disso, os iluministas, eles eram o quê? Eles eram deístas. E aí, gente, o que é o deísmo, né? O deísmo são pessoas que sim, que acreditam em Deus, tá? Os deístas, eles acreditavam em Deus, mas para eles, Deus nos deu o quê, gente? Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Então, para eles, Deus não interfere na vida terrena, tá? Eles sim acreditam em Deus, mas não acreditam na religião. Para eles, a religião é uma invenção humana para quê? Para dominar as pessoas. Tudo bem? Beleza? Então, aqui para vocês, as principais características dos iluministas. Beleza? E aí, no próximo vídeo, nós vamos ver os principais pensadores do iluminismo. Ok? Um abraço, até mais, até o próximo vídeo, galera. Valeu!